O artigo que eu vou relatar hoje é sobre George Stinney Jr., um menino de 14 anos que foi condenado à morte nos Estados Unidos, a sentença de cadeira elétrica. Ele foi o garoto mais jovem a sentar numa cadeira elétrica. Inclusive, o livro e o filme A Espera de um Milagre foi mais ou menos baseado na história dele. George Stinney Jr., de apenas 14 anos, foi a pessoa mais jovem dos Estados Unidos condenado à morte em uma cadeira elétrica, após um julgamento de 2 horas, onde ele foi obrigado a confessar um crime pela polícia local. O garoto foi enviado à penitenciária estadual da Carolina do Sul, onde foi executado. Sua condenação seria anulada 70 anos depois. Stinney era um jovem negro morador da cidade de Alculo, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Naquela época, os brancos eram separados dos negros por um trilho de trem que cortava a cidade. Ele morava junto de seus familiares em um alojamento de uma serraria local, onde seu pai era empregado e na qual ele teria sido demitido quando o jovem foi acusado de assassinar as 2 meninas brancas. Segundo documentos judiciais, Beth e Emma, com 11 e 7 anos sucessivamente, andavam de bicicleta ao lado dos negros da cidade em 24 de março de 1944, à procura de flores de maracujá. As meninas teriam se aproximado de George e de sua irmã mais nova, Anne, que estavam parados ao lado de fora do alojamento em que moravam, para perguntar onde poderiam encontrar tais flores. Supostamente, essa foi a última vez que as meninas foram vistas. As meninas de pele branca não voltaram para suas casas naquele dia. Dezenas de moradores foram às ruas em busca do paradeiro de Bennick e Thames, incluindo o pai de Stinney. O corpo das meninas é porque as meninas tinham nomes compostos, tá? Na primeira vez que eu falei só o primeiro nome, agora eu falei o sobrenome. Os corpos das meninas foram encontrados em uma vala cheia de água com seus crânios esmagados. Ainda naquele mesmo dia, o médico legista, após realizar uma autópsia, informou que a causa da morte das meninas era devido a um trauma contuso. Para o médico, as meninas foram golpeadas na cabeça por diversas vezes com um objeto de cabeça redonda e pequena, do tamanho de um martelo. Assim que os policiais do condado de Clarendon recebeu de uma testemunha a informação de que as meninas tinham sido vistas conversando com Stinney no dia anterior, eles foram imediatamente para a casa do jovem. Stinney foi algemado e levado a uma pequena prisão no condado de Sumter, onde foi interrogado a portas fechadas, sem qualquer testemunha ou advogado. Nos relatos da polícia, Stinney teria confessado ter assassinado as meninas depois que seus planos de estuprá-las não saiu como planejado. Cerca de um mês após encontrar o corpo das meninas, Stinney foi levado a julgamento na corte do condado de Clarendon. Charles Plowden, um advogado branco de defesa, indicado pelo próprio tribunal, faria sua defesa. Porém, na prática, as coisas não funcionaram bem assim. Plowden não apresentou nenhuma testemunha, nem sequer nenhuma evidência que pudesse colocar ao menos uma dúvida nas acusações sobre o garoto. No julgamento, que durou cerca de 2 horas, a única evidência que se tinha contra Stinney era a suposta confissão do garoto admitindo os assassinatos. Entretanto, não havia registro escrito do adolescente admitindo a ação. O resultado disso tudo, Stinney foi considerado pelo júri, formado por pessoas brancas extremamente racistas, como culpado de um homicídio de 1º grau. Stinney foi sentenciado então à morte na cadeira elétrica. No dia 16 de junho de 1944, Stinney foi enviado à penitenciária da Carolina do Sul, no sudoeste dos Estados Unidos.
para uma câmara de execução. O garoto chegou ao local com uma Bíblia debaixo dos braços. A cadeira elétrica da prisão, onde Stanley foi amarrado, foi feita para a execução de prisioneiros adultos. Ao colocar a máscara que cobriu seu rosto, devido ao tamanho, ela ficou muito grande. Inclusive, um dos algozes lá, né, dos guardas, né, que são responsáveis, eles tiveram que colocar 2 listas telefônicas que eram extremamente grossas, sabe? Na época, os catálogos telefônicos eram muito grossos mesmo. Era como se fosse um livro 3 vezes maior do que uma Bíblia dessas grandes. Então colocaram 2 listas dessa para o garoto ficar numa altura razoável para poder os eletrodos conseguirem chegar até a cabeça dele. Ele pesava só 40 quilos, gente. Ele era magro, muito magrinho, media menos de 1,5 metro e pesava somente 40 quilos. Stanley recebeu 3 sessões de descargas elétricas no seu corpo que chegavam a cerca de 2.400 volts cada uma delas. A execução levou cerca de 4 minutos. Às 19h30 daquele dia, 83 dias após o crime, o menino estava declarado morto. Em 2014, os irmãos de George apelaram da condenação por homicídio em primeiro grau, que foi responsável pela morte do garoto. Eles possuíam um álibi muito forte, mas que nunca foi sequer questionado na época. Até porque a família dele teve que sair fugindo da cidade, que foram ameaçados de morte e tudo mais, né? Vocês imaginam o que não aconteceu com essa pobre família. Então, a irmã dele contou, né, a Amy, que estava com ele, ela contou que no dia do crime, eles estavam juntos, que ela não saiu do lado dele em nenhum momento, até porque eles não eram crianças de ficarem andando pela rua sozinhos. Eles tinham medo de andar sozinhos devido à brutalidade dos brancos, tá? E isso ninguém perguntou para a família, ninguém pediu nenhuma testemunha, então foi complicado para a defesa, sabe, na época, fazer esse tipo de apelação, né? Porque o próprio advogado dele era um racista. Ele não estava nem aí. Então, os irmãos dele alegaram que um homem dividiu a cela com um garoto na prisão e afirmou que Stanley o tempo todo chorava e negou ter matado as meninas. Só o tempo todo ele chorava e negava e queria ver os pais. Só que isso também não foi permitido. Ele morreu sem ver os pais, sem se poder se despedir de ninguém da família. Em dezembro daquele ano, de 2014, a juíza Carmen Mullen revogou a condenação de Stanley, afirmando que a sentença era cruel demais e incomum. 70 anos após a condenação de seu irmão, os irmãos de Stanley ficaram muito felizes com a notícia de que a condenação foi revogada e eles puderam estar vivos para poder ver esse fato acontecer, mesmo que tal retratação não pudesse reverter um engano cometido há décadas atrás. E com tudo que aconteceu, foi visto anos depois pelo processo, pelos autos, que não tinha nenhuma evidência concreta, até porque o crime foi brutal demais para um garoto franzino de 40 quilos, de menos de 1,5 metro, que não saía à noite porque ele tinha medo. Depois de um certo horário, ele e os irmãos ficavam dentro de casa, porque naquela época os brancos não podiam encontrar negros sozinhos porque eles agrediam. A verdade é essa. Crianças negras tinham que estudar em outras escolas diferentes da dos brancos. Era tudo muito separado de um lado da cidade para o outro lado, porque eles não podiam estar muito perto. Eles tinham pavor de andar sozinhos à noite. E pela brutalidade do crime, não tinha como ter sido ele. Não teve nenhum tipo de evidência concreta, nem mesmo uma assinatura do menino, nada. Simplesmente um monte de policiais brancos coagiram o menino e de repente ele falou que foi por medo, talvez, ou de repente nem falou nada, né?
porque não tinha ninguém lá dentro, né, de caráter libado para afirmar que o menino falou alguma coisa, que foi tudo feito ao contrário do que a lei mandava, na verdade. Foi uma injustiça só, né? Então, gente, essa é a verdade dura, né, crua e suja, né, de um passado aí que não tem como a gente voltar atrás para mudar, tá? Meu canal aqui não é com intuito de ofender ninguém, eu só estou colocando aí os casos, os relatos que eu leio, releio, eu tiro minhas conclusões, eu falo do meu jeito, é o meu jeito de falar, tá? De pensar sobre as coisas. Às vezes, na hora que eu tô relatando, eu não costumo ficar editando fala. Então, eu falo da maneira que me vem na mente. Às vezes, eu fico nervosa quando eu tô falando, porque, infelizmente, eu não gosto de ficar editando para parecer aquela coisa perfeitinha. Entendeu? Eu exponho minhas emoções. Até me foge as palavras, me desculpem, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixem um like, curtam o canal e comentem, tá bom? Comentem, que é pro canal crescer e eu poder colocar mais vídeos aí, tá? Pra vocês. Áudio-vídeo pra vocês. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está me ouvindo. Obrigada.